Meus irmãos, glória a Deus. A igreja será arrebatada. Você vai estar lá? Você vai ficar ou vai estar lá, né? Na verdade era para me perguntar se ia ficar, mas eu perguntei se você vai estar lá e você respondeu amém, então amém mesmo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, olha, nós cantamos Eu Não Sou Daqui, né? Eu não sou daqui. E realmente a conclusão de tudo isso é que a igreja, ela será arrebatada. Mas se eu não sou daqui, desse mundo, você não é desse mundo, e a igreja será arrebatada, a questão é como viver no mundo sem ser do mundo. Porque nós acabamos de cantar que nós não somos daqui, não é? Nós acabamos de dizer que a igreja vai ser arrebatada, mas nós ainda estamos no mundo. Como viver no mundo sem ser do mundo? E aí eu quero dizer a você, sabia que Jesus orou por isso? Jesus, ele se antecipou e intercedeu por nós nesse sentido. Ele orou por nós nesse sentido. E essa hoje é a terceira sessão do capítulo 17. Nós lemos na primeira sessão do capítulo 17, Jesus orando para que o Pai o glorificasse, assim como ele glorificava o Pai. Na segunda sessão, no domingo que passou, nós falamos no momento em que Jesus descrevia a identidade dos seus discípulos. Jesus estava descrevendo aqueles por quem ele estava orando. E eu lembro que eu perguntei se eu e você estaríamos nessa oração, se a nossa vida está realmente glorificando Jesus Cristo. E hoje, o que Jesus vai fazer? Jesus vai orar por esses. Ele descreveu a identidade desses discípulos. E agora ele vai pedir ao Pai para que guarde esses discípulos no mundo. E Jesus vai dizer, olha, e o motivo é porque eu não sou do mundo, e eles também não são do mundo. Então, Pai, os guarda nesse lugar. Por isso, o nosso tema de hoje é esse: viver no mundo sem ser do mundo. João 17, a partir do verso 11 ao 19, é a sessão que nós iremos ler, para que possamos pensar um pouco sobre isso. E, irmãos, que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa que Jesus nos traz nessa oração que agora compartilhamos com os nossos irmãos. João 17, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: olha isso aí, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus já falava assim, olhando ali para o futuro, né? Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. O que é guardar no teu nome? Que coisa interessante que Jesus está orando aqui, orando pelos seus discípulos. Guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou, Jesus repete. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e aplique essa palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Viver no mundo sem ser do mundo. Olha, como disse há pouco, na sessão anterior que compartilhamos no último domingo, Jesus ele descreveu a identidade desses discípulos. Quem eram os discípulos por quem ele estava orando? E
aquela palavra desafiou o nosso coração, porque Jesus estava orando pelos seus discípulos. Mas quando nós percebemos Jesus descrevendo a identidade desses discípulos, desafia o nosso coração pensar se nós estaríamos incluídos naquelas características que Jesus descreve logo na sessão anterior, do 6 ao 10. É muito interessante. E é aqui, após descrever quem eram os seus discípulos, pelas quais ele orava, Jesus então ora ao Pai, preocupado com a condição dos discípulos no mundo em que eles estavam inseridos. Como é que eles vão viver no mundo sem ser do mundo? Como? Portanto, a primeira questão que eu destaco com você essa noite é que viver no mundo sem ser do mundo só é possível quando nós observamos os versos 11 e 12, quando nós somos guardados no seu nome, guardados no nome do Pai, guardados no nome de Deus. Mas o que isso significa para nós? Jesus, quando ele ora, ele diz aí no texto do verso 11 que lemos: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E ele diz: Pai Santo, guarda-os, mas guarda-os em teu nome, que me destes, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, eu os guardava, eu os protegi, e apenas um se perdeu, que era o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Meus irmãos, viver no mundo sem ser do mundo só é possível quando nós somos guardados em nome de Deus, em nome do Pai. Sabe, Jesus estava a caminho do Pai, e ele não estaria mais com seus discípulos. Ele deixa isso aqui claro, olha, no que diz respeito à sua presença visível, pois nós temos a promessa da descida do Espírito Santo, que vem morar nos seus discípulos. Então, aqui, naquele momento, de maneira física, visível, ele não estaria mais com eles no mundo para protegê-los, como tinha feito até então, mas o Pai os protegeria em seu nome. E a ideia aqui do Pai proteger em seu nome, no nome dele, de Deus, é a ideia de proteger em seu poder. Em seu poder. É muito curioso nós pensarmos que o nome de Deus no Antigo Testamento destaca ou fala não apenas sobre o caráter de Deus, mas também do poder de Deus. Por vezes, a palavra de Deus em muitos textos vai usar a expressão nome de Deus e poder de Deus quase como se fossem sinônimos. Aliás, em alguns casos, vão usar como se fossem sinônimos mesmos, a expressão nome e a expressão poder. Por exemplo, lá em Salmos 20, verso 1, um salmo em que Davi, ele recorda a oração do povo por sua vitória em combate. Ali naqueles salmos, Davi diz assim: o Senhor te ouça, ou o Senhor te responda no dia da angústia ou no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó, ele te eleve em segurança. Ele te eleva em segurança. Muitas vezes o nome de Deus é usado como um sinônimo de poder mesmo, expressão de poder. É interessante também, lá em Salmos 54:1, quando Davi, ao refletir sobre a traição dos ifeus, quem que eram os ifeus? Os ifeus eram da tribo de Judá, a tribo de Davi, e no entanto, mesmo assim, eles traíram Davi, deletando Davi para Saul. E Davi então sofre uma traição dentro da sua própria casa. Que tristeza, né? Dentro da sua própria família, que tristeza. Mas Davi ora ao Senhor. E é interessante porque o destaque que Davi faz é: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Então o autor muitas vezes falava na primeira sentença e na segunda sentença a ideia do nome e poder como se fossem sinônimos mesmos. Por isso, quando a gente pensa estarmos guardados em nome de Deus, é estarmos guardados no poder de Deus. No poder de Deus. É muito interessante também quando nós lemos Provérbios 18:10, quando diz: torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Então é a ideia de guardados com o poder do Pai. Ele os tinha guardado, Jesus os tinha guardado como um tesouro que Deus lhe confiou. E agora, o que Jesus está fazendo? Jesus está orando, mas Jesus está dando aqui um relatório da sua administração, Geraldo.
Jesus, você gosta do relatório, então, isso eu estou falando, brincando. Mas o que é importante para nós, né? Jesus está prestando conta, que é algo que nós sempre compartilhamos aqui, alguns dos nossos irmãos sempre compartilham a importância disso. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está prestando conta para Deus, dando um relatório para Deus e dizendo: olha, o Senhor os colocou na minha mão, o Senhor me deu, eu os protegi, eu os guardei. Hoje nessa oração eu faço um relatório, eu apresento, Senhor, um relatório que nenhum deles se perderam, exceto Judas, o filho da perdição, para que naquele contexto se cumprisse as Escrituras. E nós já pregamos aqui já há um tempo sobre essa questão de Judas, que falamos um pouco da soberania de Deus e falamos um pouco também que em nenhum momento isso diminui a responsabilidade de Judas. Nós falamos um pouco isso já há algum tempo aqui. Mas hoje o que eu quero destacar é isso. Como Jesus dá esse relatório e ele diz: olha, Pai, eu estou orando porque eu estou indo para junto de Ti. Então, Pai, guarda-os no mundo. Guarda-os no mundo, porque para que eles possam viver no mundo sem ser do mundo, eles têm que ser guardados por alguém que também não é do mundo, não no sentido que nós vamos destacar aqui agora da expressão mundo. Guardados pelo poder de Deus. E a expressão mundo aqui, irmãos, vale a pena nós destacarmos o sentido dela, porque é a ideia de um sistema pecaminoso, é uma ideia de valores morais corrompidos, é uma ideia de um sistema de pecado que se opõe ao reino de Deus, é uma ideia mesmo de uma luta, de um embate entre trevas e luz, entre o mal e o bem, entre o pecado e o espírito. É uma ideia de luta, é uma ideia de sistema. Veja, mundo, como eu já disse já também no último domingo, na Bíblia tem várias concepções ou vários conceitos quando a Bíblia traz a palavra do mundo. Muitas vezes o mundo se refere mesmo à questão do ambiente, à questão do planeta. Ora, mundo se refere a pessoas, ora, mundo se refere a sistema, como é o caso aqui, a um sistema de pecado, de valores, de corrupção, que se opõe ao reino de Deus, que está em batalha contra Deus. E aqui no contexto é essa a ideia, esses discípulos estão inseridos nesse mundo, um mundo que se opõe ao reino de Deus, que persegue, um mundo que ama o pecado. Então aqui Jesus está dizendo: Pai, guarda-os, protege-os. E é muito interessante, irmãos, porque Jesus diz: guarda-os em teu nome, em teu nome. Interessante, talvez a comparação seja absurda ou simples demais, mas quando você abre uma conta no banco, você abre no seu nome. Pelo menos em regra é assim, não é? Você abre no seu nome. E para que algo seja sacado ali daquela conta, é necessário que você apresente, até quando você mesmo vai, não é isso? Você apresente o seu documento, você comprove que você é você, não é assim? Você leva a sua identidade, você às vezes até assina para comprovar que é você mesmo, né? Porque está no seu nome. Portanto, só pode ser tirado por quem detém esse poder, por quem detém esse nome. Meu irmão, nós estamos guardados no nome de Deus. Quem pode tocar naqueles que estão guardados no nome de Deus? Quem pode mexer naqueles que estão guardados no nome de Deus? Nós estamos protegidos por Deus. Nós estamos guardados por Ele até a sua volta, ou até quando Ele nos chamar. Apenas Ele pode fazer algo sobre a nossa vida. Apenas Ele pode e tem esse poder de no momento certo dizer: vem para cá, meu filho, vem para a minha glória, minha filha, ou nos guardar até o arrebatamento. Por quê? Porque nós estamos guardados no nome de quem? Dele, no nome de Deus. Então Jesus ora: Pai, guarda-os, guarda-os. E qual é a finalidade desse guardar? A finalidade desse guardar, que nós também vamos abordar na última sessão, é para que a nossa comunhão como discípulos seja um exemplo da comunhão do Pai e do Filho. Jesus diz: Pai, guarda-os no teu nome, para que eles sejam um, como nós também somos. Esse é o propósito de sermos guardados, irmãos. Irmãos, isso aqui é desafiador, porque isso aqui deve nos levar a uma grande reflexão. A reflexão da nossa comunhão, a reflexão da nossa unidade,
a reflexão de como estamos nos relacionando um com o outro, porque a ideia de sermos guardados nesse mundo envolve a ideia de estarmos também em comunhão, assim como o Pai e o Filho, assim como a Trindade, expressando no mundo esse poder do amor de Deus. Meu irmão e minha irmã, que coisa interessante. Para que experimentemos a sua proteção e a garantia dessa guarda, nós temos aqui a própria palavra de Deus nos dando essa garantia. Olha, viver no mundo sem ser do mundo só é possível quando nós somos guardados em nome de Deus. E viver no mundo sem ser do mundo só é possível, em segundo lugar, quando nós olhamos para o verso 13. E aqui a palavra de Deus diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, ou a minha alegria completa em si mesmos. Portanto, viver no mundo sem ser do mundo só é possível quando nós estamos plenamente satisfeitos em Cristo. Satisfeitos em Cristo. A satisfação dele mesmo completa em nossas vidas. Completa, irmãos, em nossos corações. A alegria, o gozo dele completo em nós. Irmãos, isso é importante demais. Nós estamos no mundo, esse mundo é corrompido, esse é um mundo cheio de pecados, é um sistema que se opõe ao reino de Deus. Portanto, nós estamos em guerra, e nós precisamos ter esse gozo, essa satisfação plena em Cristo, para não sucumbir às lutas do dia a dia. Olha que coisa interessante Jesus tem aqui para nós, e nós já falamos aqui um pouco também sobre essa alegria, porque em João 14, em João 15, Jesus vai falar muitas vezes dessa alegria, e essa alegria, ela é decorrente de uma transformação, não de uma substituição, uma transformação que Jesus operou em nós, pelo poder do seu Espírito Santo. É uma alegria que não decorre de algo que você substituiu na sua vida. Ou você substituiu um namorado, uma namorada, um serviço, uma cidade, e isso vai. Não, a alegria não é uma substituição, a alegria é uma transformação, operada pelo poder do Espírito Santo. Por isso há muitas pessoas que estão todos os dias trocando as coisas na sua vida e continuam tristes, buscando soluções na sua vida e continuam tristes. Há muitas pessoas buscando substituições para a sua alma, para o seu coração, e continuam tristes, porque a alegria não é o que você substitui, a alegria é aquilo que mora em você e te transforma, e ela se chama Jesus. Isso é alegria. Por isso o ser humano vai passar ano após ano substituindo coisas na sua vida, trocando coisas na sua vida e continuando triste, porque não é uma alegria verdadeira e genuína. Jesus é a satisfação plena. Jesus é a satisfação do nosso coração, Me recordo de certa feita, quando eu e a Adri aconselhávamos um casal, e eu lembro que nesse contexto a pessoa estava muito triste, muito problema no casamento, quase à beira da separação, e eu lembro que a pessoa compartilhou conosco: olha, eu não estou suportando mais, não vou mais continuar com meu cônjuge. Quer saber de uma coisa, pastor? Nem comida mais eu faço. A casa realmente estava uma bagunça, você tinha que fazer até mapa para chegar no sofá, de tão bagunçado que estava. E aí, olha, nem arrumo mais a casa, não lavo roupa. Quer saber de uma coisa? Se ele quiser que ele faça, porque também assim e assado. E no contexto lá tinha um problema muito específico, e eu lembro que eu disse para a pessoa: olha, vamos orar pelo seu esposo, pelo menos durante um tempo, nós nos propomos a orar com você, e nesse tempo eu queria te fazer um desafio. É lógico que não estou dizendo que o seu cônjuge esteja com a razão, não é isso, mas eu queria fazer um desafio para você, porque não porque o seu esposo merece, mas porque eu queria que você soubesse que talvez você pudesse merecer nesse sentido. E o meu desafio era: vamos orar, e durante esse tempo de oração você vai viver como uma esposa, não como uma esposa do seu marido, você vai viver como uma esposa de Deus, como uma esposa que Deus mereça. Sabe por quê? Porque a satisfação do seu coração tem que ser Ele, a alegria do seu coração tem que ser Jesus, Ele que tem que ser o gozo, Ele que tem que ser a alegria, Ele que tem que preencher. E aí eu abro um parênteses para dizer: meninas e meninos que estão namorando,
que vão ficar noivos, que vão se casar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Entenda que só Jesus preenche aquilo que só Ele é capaz de preencher. Nem mesmo homem algum, nem marido e nem esposa, vai preencher o lugar de Jesus na sua vida. Jamais vai preencher o lugar de Jesus na sua vida. Então entenda que não há substituição nesse sentido. Isso é uma questão de transformação. Você precisa se amar. Você, menina, precisa se amar. Você, menino, precisa se amar. Mas você só vai fazer isso de verdade quando aquele que é o amor for a satisfação da sua vida, que é Cristo. Quando Ele preencher a sua vida. Sabe por quê? Senão você vai sofrer. Você vai sofrer na mão de muitos, e aí, meu irmão, perdoe dizer aí, você vai sofrer na mão de muitos canalhas por aí, que querem aproveitar de você. Ou às vezes outras mulheres também. Mas você vai sofrer na mão de pessoas más, que querem fazer delas mesmas o preenchimento da sua vida. Então entenda isso, só Jesus preenche, só Jesus satisfaz, só Ele é esse amor. Então ame-o para que você também se ame antes de mais nada. Sabe, quero chamar a sua atenção para isso. Mas nessa história, nesse contexto, essa pessoa aceitou o desafio e viveu, e ela colocou o coração diante do Senhor e começou a fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E eu lembro que nesse contexto, ao final do tempo, essa pessoa chegou e falou assim: pastor, algo extraordinário aconteceu. O meu esposo teve uma transformação. Mas quem teve a transformação de verdade? Ela. Quando ela compreendeu que só Jesus era pleno, que só Jesus satisfazia. Em um outro momento, em outra ocasião, nós também aconselhamos uma pessoa, também numa questão de casamento. Uma pessoa que estava se sucumbindo, e esse era um outro contexto, às mais vexatórias decisões do seu cônjuge, vexames, de aceitar o adultério, de aceitar a humilhação, por exemplo. A pessoa que não olhava para si mesmo no espelho e não se achava ninguém, e entendia que tinha que viver e conviver e aceitar todas as situações, e também essa foi a mesma colocação. Você precisa deixar que Jesus seja pleno na sua vida, que Jesus preencha o seu coração, que Ele te satisfaça, porque não há nada no mundo, não há homem, não há mulher, não há dinheiro, não há prazer, não há sexo que vá preencher a tua alma, porque só Jesus pode preencher. Só Jesus é pleno, só Ele pode nos dar um gozo completo como nada mais no mundo é capaz de dar, em todos os aspectos da nossa vida. Então nós precisamos entender isso, estarmos satisfeitos em Cristo, termos o nosso gozo, a nossa alegria completa nele. E sabe, aqui não se trata de substitutivos. Jesus, Ele vem, Ele mora e Ele nos transforma. Portanto, a alegria não é algo que você vai substituir no dia a dia da sua vida. A alegria é uma transformação poderosa por aquele que é a própria alegria, que é Cristo na sua vida, no seu coração. Sabe, eles estavam ouvindo essa oração e, portanto, eles estavam tendo no coração confirmada e também em suas mentes essa confirmação daquilo que Jesus estava orando. E Jesus está orando para que o Pai cumpra esse propósito dentro deles, na vida deles, que a alegria que Ele pessoalmente tem no amor do Pai possa ser plenamente reproduzida em seus corações. Aquela alegria que Jesus experimentava na comunhão com o Pai pudesse ser reproduzida também no coração dos seus discípulos. Risber vai dizer algo interessante quando ele pensa na alegria de Jesus. E ele vai dizer que não dá para imaginar Jesus andando pela terra com o rosto triste e um ar de melancolia. Irmãos, eu dizia aqui essa semana, tem cristãos que, se você olhar para eles, você nunca terá vontade de ser um cristão, porque parece que o Cristo dele ainda continua na cruz, parece que o Cristo dele ainda continua com os pregos cravados, parece que o Cristo dele nunca desceu do madeiro. Tem crente que vive uma vida assim, tão distante do Evangelho, tão distante da graça, tão distante da alegria que é Jesus, que você só de ouvir tem medo de ir na igreja que ele vai. Porque se a igreja dele for daquele jeito, se o Deus dele é daquele jeito, quem vai querer um Deus assim? Mas Jesus aqui, a palavra de Deus nos mostra um Jesus totalmente diferente de um evangelho derrotado, de um Cristo derrotado, de uma cruz derrotado. Porque tem crente que, se você olhar para ele, parece que Cristo é tudo menos um vencedor. Parece que Cristo está derrotado até hoje. Parece que Cristo foi vencido na cruz. Mas, meu irmão, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou.
E Ele venceu onde nós não vencemos. Ele derrotou o nosso pior inimigo, a morte. E sabe, quero dizer a você, quando você olha para os evangelhos e busca a palavra festa, você encontra Jesus ali do lado. Você encontra Jesus ali do lado. Jesus usa no Evangelho de João, não sei quantas vezes, a palavra, o termo alegria. Jesus foi um homem alegre, ele revelou essa alegria aos outros, e a sua alegria era o gozo que permanecia no Pai e na palavra do Pai. Ele vai dizer isso, ele vai dizer isso. Portanto, Jesus, ele passou por um sofrimento, sim. Ele levou as nossas dores, sim. Ele enfrentou tempos difíceis, sim. Mas nem por isso ele deixou de viver e ser a própria alegria. A própria alegria. Meu irmão, nós precisamos começar a nos perguntar que tipo de Cristo as pessoas estão vendo no nosso rosto, estão vendo na nossa vida. Será que quando elas olham para nós, elas veem isso aí, que nós estamos satisfeitos em Cristo? Há alguns crentes que quando você ouve, às vezes as pessoas até perguntam assim, o que essa pessoa ainda está fazendo com esse Cristo na vida que ainda não deixou de lado? Nós precisamos nos perguntar que tipo de Cristo nós temos revelado ao mundo através da nossa vida, através da maneira como nós vivemos, irmãos. Sabe, Jesus é a alegria, e Ele está orando para que os seus discípulos pudessem experimentar essa alegria que Ele também tinha com o Pai, uma alegria que não dependia de circunstâncias, que não dependia de outras coisas. Que coisa linda nós temos aqui. E aí, meu irmão, antes de ir para nosso penúltimo ponto dessa noite, eu fico me lembrando quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, e eu já disse isso aqui em alguns outros momentos. Paulo usa muito a expressão riqueza da sua glória, quando ele escreve à igreja de Éfeso. Mas basta nós lembrarmos quem que era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja situada numa cidade rica e poderosa. Quando Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo está pastoreando Éfeso, Paulo chega a citar mulheres que frisavam os cabelos com frisos de ouro. Com frisos de ouro. Tal era a riqueza daqueles cristãos. Só que Paulo, quando escreve a carta de Éfeso, ele começa a usar a expressão, e usa por muitas vezes, riqueza da sua glória. Se existe uma linguagem que os irmãos de Éfeso entendiam, era isso aqui, ó. Era a palavra riqueza, era a palavra dinheiro, era a palavra ouro. Só que Paulo começa a dizer para eles que há uma riqueza que o ouro deles jamais vão comprar. Há uma riqueza que a prata deles jamais vão comprar. E essa riqueza era a glória de Cristo, era a graça de Cristo. Para estarmos plenamente satisfeitos em Cristo, precisamos entender isso. Não há riqueza no mundo que seja capaz de nos dar o que Cristo deu para nós na cruz. Não há, não há. E aí eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto, o verso 14 e 15, olha que coisa linda que a palavra de Deus diz para nós. E a palavra de Deus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Viver no mundo sem ser do mundo só é possível quando nós somos guardados do mal, quando nós somos guardados do mal. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Diante do ódio do mundo, e aqui Jesus deixa claro que esse ódio se deve à sua palavra. Jesus diz: eu dei a eles a minha palavra, Pai, e o mundo os odiou. Irmãos, presta atenção nisso. Jesus diz: eu dei a eles a minha palavra e o mundo os odiou. O mundo os odiou. Às vezes a gente quer viver um flerte com o mundo, com o pecado. Às vezes a gente quer viver uma aliança de amor com esse sistema corrompido pelo pecado, flexibilizar o pecado e colocar uma aliança de casamento com o mundo, sendo que a palavra de Deus é clara em dizer que se nós vivermos a sua palavra, obviamente seremos odiados por esse sistema, por esses valores, por esse mundo. Meus irmãos, guardados do mal,
Aqui é interessante o que Jesus traz nessa oração. Ele pede ao Pai que os guarde do mal. E a palavra mal aqui, ela está num contexto em que o mundo é identificado como oposição a Deus. E como eu já disse antes, mundo como um sistema de pecado, de valores, de uma moral corrompida. E esse guardar é aquele que nos reveste, a fim que estejamos no mundo sem ser do mundo. Sem ser do mundo, sem ser contaminado por esse sistema, sem ser contaminado por esses valores. Irmãos, a mesma hostilidade que Jesus sofreu por pregar a palavra, é a mesma hostilidade que os seus discípulos também sofreriam por pregar a mesma palavra. Os discípulos continuariam como testemunhas dessa palavra de Jesus na terra, como testemunhas de Jesus na terra. E é interessante porque o que Jesus solicita é que o Pai guarde-os do mal, guarde-os do maligno. E aí é interessante a gente pensar, porque nós precisamos voltar nos capítulos anteriores. Se os irmãos puderem nos ajudar com alguns textos, primeiramente João 12:31. Porque quando nós voltamos para os capítulos anteriores, Jesus começa a falar daquele que reina nesse sistema, daquele que reina nesse mundo, e de maneira repetida nessa noite, porque isso aqui é uma noite em que Jesus está advertindo os seus discípulos e encorajando os seus discípulos no cenáculo, ou próximo da sua crucificação. Jesus fala sobre Satanás, Jesus fala sobre o príncipe deste mundo. E em João 12:31 ele diz: olha, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Se os irmãos puderem também colocar para nós, creio que João 13:27 é um outro texto que nós queremos destacar. Veja que Jesus vem falando e vai chegar a hora que ele ora: Pai, guarde-os desse mundo, desse sistema maligno. E após o bocado, imediatamente ali é o contexto em que Judas e os discípulos estão na mesa com Jesus, numa refeição, e Jesus diz, e a palavra de Deus diz assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faz-o depressa. Veja que vem se estabelecendo um cenário em que Jesus vai deixando muito claro a ação de Satanás, a ação do maligno. Também João 14:30, se os irmãos puderem colocar para nós, João 14:30, diz aí: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. E aí vai chegar o tempo da oração, e Jesus diz: Pai, guarda-os do mal. E o mal aqui é exatamente uma ideia, essa ideia de um mundo maligno, de um mundo dominado pelo império das trevas, pelo império de Satanás, desse sistema. A ideia é: guarde-os para que não sejamos corrompidos com esse pecado, corrompidos com esses sistemas de valores que se opõem ao reino de Deus. Poxa, se Jesus está orando para que nós sejamos guardados do mal, para que nós sejamos guardados de não sermos contaminados com esse mundo, por que a igreja de hoje está tão flertando com o mundo? Está tão namorando com o mundo? Porque a igreja de hoje acha bonita, está nos holofotes, está nas mídias, está de aliança com o pecado que o mundo propõe. Se Jesus diz: guarde-os do mal, a fim de não ser corrompido com esse mal, e a igreja muitas vezes tem sido corrompida com esse mal, e ela tem amado e adorado esse mal, porque a igreja tem sido atraída por luzes do mundo, por luzes do pecado. A igreja tem sido atraída para a fama, para a glória do mundo, e Jesus diz que quem busca a glória nesse mundo, acha nesse mundo, inclusive a igreja que busca a glória nesse mundo, porque a nossa glória não é daqui, a nossa glória é de lá dos céus. Então por quê? Nós precisamos nos acordar para isso. Meus irmãos, que coisa interessante. Por fim, 1 João 5,18, se os irmãos puderem colocar, 1 João 5,18. Irmãos, veja, guardados do mal. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Olha isso, a oração de Jesus, Pedro fazendo aí uma referência também à questão de sermos guardados por Deus. E o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus é guardado por Deus. Olha esse texto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado,
não vive em flerte com o sistema que se opõe ao reino de Deus, não vive corrompido pelo sistema moral que se opõe ao reino de Deus. Antes, aquele que nasceu de Deus, ele é guardado por Deus, e o maligno, aquele que quer corromper o cristão, corromper a sua vida de santidade, ele não vai tocar esse cristão, porque Deus está guardando ele. Meu irmão e minha irmã, há muitos textos, mas quero ficar apenas com esse por enquanto. E em último lugar, eu quero chamar a sua atenção. Viver no mundo sem ser do mundo só é possível quando nós somos santificados na verdade. Olha que coisa interessante. No verso 16, Jesus diz: olha, eles não são do mundo como também eu não sou. Eles não são como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santificados na verdade. Irmãos, que coisa interessante, porque no verso 16, Jesus repete o verso 14. Só que o verso 16, você tem uma sentença completa. No verso 14, Jesus diz assim: olha, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Como também eu não sou. Aí no verso 16, Jesus então faz esse destaque: eles não são do mundo, como também eu não sou. Ponto. Como também eu não sou. E Jesus então pede para que o Pai o santifique. Irmãos, a diferença, melhor dizendo, aqui Jesus faz um destaque muito importante. Porque quando nós lemos esses versos que acabei de ler, nós podemos traduzi-lo da seguinte forma, para ficar mais simples, mas sem ferir a palavra de Deus. Jesus está dizendo: olha, Pai, concede que esses discípulos não entrem no domínio de Satanás, pois eles definitivamente não pertencem ao seu domínio. Eles são teus, eles são meus, e eles não pertencem ao mundo perverso. Por isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. O verso 15, livra-os do mal. E o verso 16, conformando-os em santidade com a verdade. Viver em conformidade com a palavra de Deus, em semelhança da vida do Filho de Deus. O que só é possível, irmãos, se amarmos a verdade. E esta verdade, ela está encarnada no próprio Cristo, no próprio Jesus. Jesus vai dizer: olha, assim como me enviaste, eu também os envio. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Munidos de uma vida santa, nós somos enviados a influenciar esse mundo, irmãos. Spurgeon dizia que a santidade é a janela da alma. Até estudamos isso hoje de manhã na nossa classe de integração. A santidade é a janela da alma. Sabe, esse é um tema que também precisa voltar aos púlpitos da nossa igreja. Santidade. Santidade ainda existe, irmãos. Pecado é pecado. Ainda que o mundo tente mudar o rótulo do veneno, ele continua sendo veneno. Ele continua sendo um pecado. Sabe, nós somos chamados para viver em santidade. Santidade significa que você foi separado do mundo. Não é que você foi separado para o mundo. Você foi separado do mundo. E você foi separado do mundo para influenciar o mundo, para transmitir ao mundo a vida que há em Deus através da sua própria vida. A ideia é que a sua vida seja uma janela por onde as pessoas vejam Cristo que você prega, vejam Cristo que você professa. A ideia é que a sua vida seja uma janela por onde as pessoas vejam o amor do Deus que você diz que é amor. A ideia é que a sua vida seja uma janela para que as pessoas possam ver exatamente a beleza desse Deus que às vezes você professa no dia a dia. A santidade é aquilo que nos faz parecer cada vez mais com Cristo que nós pregamos, com a fé que nós professamos. Por isso, não há como viver nesse mundo, já que nós não somos desse mundo.
se não for em santidade diante do Senhor. E aqui é interessante, porque a própria mensagem que aqueles discípulos iriam proclamar em o nome de Jesus também teria um efeito santificador na vida deles. Essa mensagem é a continuação da mensagem de Jesus, assim como a missão que eles irão cumprir no mundo é, na verdade, a extensão da missão do próprio Jesus. Por isso Jesus vai dizer sobre a sua autoconsagração, quando ele diz: eu me santifico a mim mesmo. Gosto muito de uma paráfrase que Crisóstomo faz, quando ele diz assim: olha, é como se Jesus dissesse: eu me santifico a mim mesmo. Aqui é como se Jesus dissesse: eu me ofereço em sacrifício, eu me coloco em sacrifício, o que torna a sua morte um sacrifício eficaz pela vida desses discípulos aqui que estariam no mundo. Veja, e aí ele diz: não é o que os seus carrascos fizeram com Jesus, mas é o que Jesus fez nele mesmo, oferecendo a si próprio, que torna o seu sacrifício eficaz. Ele se autoconsagrou, ele se autoentregou, ele se autossantificou, para que nós pudéssemos viver nesse mundo também em santidade de vida. Meu irmão e minha irmã, por isso eu quero pedir nesse momento a você se colocar de pé, em nome de Jesus. Sabe, lá em 1 Crônicas 29:15, a palavra de Deus diz assim: porque somos estrangeiros diante de ti. Davi dizendo isso no momento de consagração também, em que ele estava entregando ali de maneira voluntária aquilo que Deus havia derramado sobre a vida dele e do seu povo. E ele diz: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos com todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Lá em 1 Pedro 2:11, Pedro diz algo muito parecido com o que Davi diz em Crônicas: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Eu lembro de Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, bem poderíamos dizer, é toda a consequência de viver no mundo sem ser do mundo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos inseridos no mundo, e nós vamos ver adiante, ainda em outros domingos, que essa oração alcança todos nós. E é extremamente claro, irmãos, nessa sessão, que não somos desse mundo, que não somos desse sistema de valores pecaminosos, de uma aliança com o pecado, de um sistema que se opõe ao reino de Deus, mas estamos cercados por esse contexto, por esse mundo. A nossa missão nesse contexto é viver o Evangelho, é revelar ao mundo naquilo que somos, o Deus que pregamos, e para isso nós somos guardados por Deus. Temos instrumento que é a palavra de Deus, santificados por Deus em sua palavra, sendo cada vez mais semelhantes a Cristo, e Cristo é a mensagem que o mundo precisa, e é assim que nós vivemos nesse mundo, e nós precisamos viver nesse mundo sem ser do mundo, porque de fato nós não somos daqui. Acabamos de ler Filipenses 3:20, há uma cidade que nos aguarda, nós somos peregrinos, mas há uma oração que foi feita por nós, e essa oração foi feita por Jesus, para que Deus nos guarde na terra, para que Deus nos guarde nesse mundo, enquanto nesse mundo estivermos. Essa oração foi feita por Jesus, foi feita por Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero desafiar você nessa noite a se encorajar, a se alegrar no Senhor. Sabe por quê?
Porque eu oro por você, os seus irmãos oram por você, mas Jesus fez uma oração por mim e por você, para que nós fôssemos guardados de todo o mal nesse mundo, meu irmão. Eu estou falando que o Filho de Deus orou por nós, para que nós fôssemos guardados nesse mundo de todo o mal que tínhamos para enfrentar. Então se alegre, então mostre para o mundo quem é o seu Jesus, quem é o seu Cristo, quem é o seu Deus, porque foi Ele que orou por você, foi Ele que pediu por você. E se Ele pediu por você, você vai duvidar de que a oração dele será respondida, porque Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor e está diante do trono do Pai. Ele pede por você e por mim. Você vai duvidar de que o Pai vai responder a oração dele em relação àqueles que de fato são filhos dele? Ele orou por você, então se alegre e mostre para o mundo esse Deus que está na sua vida, esse Cristo que está na sua vida. Mostre para o mundo quem é a satisfação completa da sua alma, quem é a alegria que te preenche. Então para de se entristecer com coisas que não vão substituir a alegria que é Cristo na tua vida. Pare de se entristecer com o mundo e com pessoas e com coisas que não vão substituir o gozo de Cristo na sua vida, porque só Ele é pleno, só Ele satisfaz, só Ele é alegria. E se você quer viver no mundo sem ser do mundo, entenda, você só vai ser alegre, feliz e vencedor se Jesus for a satisfação plena da sua vida, for a satisfação plena da sua alma. Então levante a sua cabeça, sabe, abra um sorriso, com dor, em qualquer circunstância, porque olha o que Jesus fez, e olha a oração que Ele fez. Que Deus abençoe, meu irmão. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, vamos agradecê-lo dessa forma em nome de Jesus. Nós não somos daqui, somos peregrinos. Glória a Deus. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Nada se compara. Eu não sou daqui, pra casa vou. Foi o que Jesus disse ao Pai na sua oração, e fôssemos guardados, porque não somos eu não sou daqui, pra casa voltarei. Olha que palavra poderosa. Me buscar, e com Ele eu irei. Aguardado, Ele vem me buscar. Ele fez essa promessa, meu irmão. O Messias aguardado. A igreja do Senhor precisa mostrar isso ao mundo. A igreja do Senhor é uma igreja alegre, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que tem esse Cristo pleno nela mesma. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará. Nada se compara. Com a glória que há de vir. Glória a Deus. Eu não sou daqui, Pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Ele vem me E como Ele, com Ele eu irei. Oh, meu irmão, que bênção é essa? Você não é daqui, nós não somos daqui. Ele vem nos buscar. me buscar, e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar.
e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. De olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Glória a Deus. o Messias Ele vem nos buscar. Ele vem. Você está preparado? Preparada? Você está nesse mundo, peregrinando nesse mundo. O Messias aguardar. Mas em relação ao mundo, que é um sistema de pecados, você não pode ser parte dele. Você é separado dele, e isso é ser santo. É ser separado de um mundo cujo sistema é um sistema de valores corrompidos. É um sistema de valores que se opõem ao reino de Deus. Nós estamos ainda nesse mundo. Nós ainda lidamos com esse mundo. E aí nós entendemos quando Paulo tanto anseia subir e tanto anseia ver o seu Salvador. Mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda peregrinamos e marchamos aqui. Meu irmão, eu e você somos a igreja do Senhor, a igreja que será arrebatada. Nós precisamos viver esse Cristo. Ele está nos guardando do mal, Ele está nos guardando de todas as coisas. Sabe, nós vivemos lutas, nós vivemos às vezes situações difíceis, mas Ele está sobre nós, Ele nos guarda, a fim de que nós não sejamos corrompidos por esses sistemas e venhamos a sucumbir a esse sistema mau. Meu irmão e minha irmã, eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Mostre ao mundo, mostre aos seus vizinhos, mostre à sua família, mostre lá na sua casa o Cristo que te salvou, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que desceu da cruz, o Cristo que derrotou Satanás, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que está preparando para nós morada celestial. Mostre lá na sua família esse Cristo, o Cristo que é um Cristo vencedor, o Cristo que já nos fez mais do que vencedor. Então levante a sua cabeça, levante o seu coração, se levante do seu lugar e mostre para o mundo que esse é o seu Cristo, esse é o seu Deus, para que quando Ele olhar para você, Ele veja que não há resposta melhor para a história dele do que aquela resposta que alcançou a sua vida, que alcançou o seu coração. Que Ele veja que não há resposta melhor para os problemas dele do que aquele que alcançou a sua história, que é Jesus. É Ele que te guarda no mundo, é Ele que te guarda do mal, é Ele que te protege. Por isso nessa noite
se houver alguém nesse lugar ou nas redes sociais que quer viver esse Cristo na sua vida, eu quero orar por você e queremos também nos colocar à sua disposição para ajudar, para caminhar com você. Nós temos aqui várias classes para te ajudar nesse sentido. Nós temos classe para caminhar com aqueles que estão chegando, classe para caminhar com aqueles que ainda não foram batizados, classe para caminhar com aqueles que estão se reconciliando. Então nós queremos dizer a você: conte conosco na sua jornada e viva esse Deus maravilhoso na sua vida. Deus é lindo, é ou não é, Geraldo? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Que Jesus fez uma oração que envolvia a sua história e a minha história. Que coisa maravilhosa. Pai, louvado seja o teu nome. Nós somos tão gratos ao Senhor, porque há muito antes de existirmos, o Senhor orou por nós. O Senhor orou por aqueles que estavam com o Senhor ali naquele momento, as quais teriam uma missão muito específica de, como apóstolos, escreverem a história da igreja primitiva. Mas o Senhor orou por nós também, por todos aqueles que viriam crer. E essa é a sequência que o texto trará para nós. O Senhor orou por todos aqueles que viriam a crer. Aqui no século 21 estão eles, estamos nós, reunidos, cantando, louvando o teu nome. E hoje, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, oramos por nós, oramos pelos nossos amigos, nós agradecemos, nós pedimos respostas, nós pedimos por situações impossíveis, mas hoje nós recordamos com grande alegria, com grande esperança, que o Senhor orou por nós um dia e que essa resposta foi alcançada ao Pai e atingiu as nossas vidas. Hoje nós experimentamos o poder da tua oração. Nós somos guardados do mal, nós vivemos em santidade, nós nos preparamos para a tua volta como igreja do Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como o Senhor do mundo não é, como o Senhor mesmo disse em tua palavra. Pai, eu louvo ao Senhor, porque não merecemos, mas mesmo assim o Senhor intercedeu por nós e ainda intercede por nós diante do Pai. Por isso, como igreja agora, nós expressamos a nossa gratidão e nós oramos o Senhor. Deus, abençoa a tua igreja, estenda as tuas mãos de graça sobre a tua igreja. O Senhor tem uma visão para esse corpo, faça cumprir a tua visão, Senhor. Nós marchamos sobre a terra, ó Pai, nós somos chamados a cumprir a tua missão, a pregar o Evangelho. E a tua palavra diz que há um gozo que podemos experimentar, que é o gozo que o Senhor experimentou no Pai, a alegria que o Senhor experimentou no Pai. A nossa oração ao Senhor é para que o mundo, ao olhar para a nossa face, possa ser atraído não por quem nós somos, mas pelo Deus que nos salvou e vive em nós através do seu Espírito Santo, Pai. Por isso nós oramos, Senhor, com toda a gratidão do nosso coração. Nós oramos clamando a Ti, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o seu povo, dando a semana vitoriosa. Esse povo que está no mundo, mas não é do mundo, mas que é guardado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, antes de terminar, eu queria te pedir, embora não seja um costume nosso, com toda a gratidão do nosso coração, nós demos uma salva de palmas em gratidão a Deus e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus, como uma maneira de glorificarmos o Senhor. Abençoe a vida do seu irmão que está aí do lado,
Deseja a ele uma boa semana em nome de Jesus. E lembre-se, a igreja será arrebatada, porque nós não somos daqui.